Fala aí, eu sou Alexandre do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre introdução às EDOs de primeira ordem. Vamos lá? Beleza. Então, vamos começar aqui o nosso papo sobre EDO de primeira ordem e nós vamos ver basicamente o que é uma equação diferencial, ok? O que é uma equação diferencial ordinária. A gente vai ver conceito de ordem e linearidade. E então a gente vai falar de solução da EDO e de problema de valor inicial, ok? O PVI. Beleza. Então vamos começar aqui. Bem, o que é uma equação diferencial? Basicamente, uma equação diferencial é toda equação em que aparecem derivadas, ok? Então nós já temos aqui um exemplo, olha só. Nessa primeira equação aparece aqui a derivada de y, né, em relação a x, e um x qualquer. Isso é uma equação diferencial, porque aparece uma derivada, ok? Mais um exemplo, nós temos aqui uma equação em que aparece a derivada, o y solto, e uma função de x, também temos uma equação diferencial, porque aparece a derivada, ok? Aqui, nós temos uma equação em que aparece a derivada de segunda ordem. Não tem problema. Aparece a derivada, é uma equação diferencial. Beleza? Então, todos os casos aqui nós temos equações diferenciais. Ok? Vamos ver agora o que é uma equação diferencial ordinária. Isso não tem nada a ver com vocalista de banda de axé. Beleza? Uma equação diferencial ordinária é uma equação em que a gente tem, como nesse exemplo, derivadas em que aparece somente uma variável, ou seja, nós temos funções aqui de uma variável na nossa equação diferencial. Ou seja, toda vez que aqui na parte de baixo das derivadas aparecer somente uma variável, nós temos EDOs, beleza? Nesse caso aqui, como a gente antecipou, a gente tem aqui derivada somente em relação a x, então nós temos uma EDO, beleza? Nesse exemplo seguinte, olha só, nós temos uma função aqui de z e uma função aqui com y, nós temos uma função com z e com y, mas aqui embaixo, olha só, é só x. Então, temos aqui uma EDO também. Já aqui é diferente, olha só. Nós temos y aqui, mas, olha só, x aqui e t aqui. Nós temos derivadas em relação a variáveis diferentes, ou seja, nós não temos aqui uma função de uma única variável. Então, essa não é uma EDO. Beleza? Ok. Então, vamos ver agora o que é a ordem da EDO. Basicamente, a ordem da EDO é a ordem da derivada de maior ordem que aparece na nossa equação, ok? Então, olha só, nós temos aqui esse primeiro exemplo, nós temos uma EDO de primeira ordem. Por quê? Porque a derivada de maior ordem que aparece é a derivada de primeira ordem. Aqui, nesse segundo exemplo, nós temos uma EDO de segunda ordem. Por quê? A derivada de maior ordem que aparece é justamente a derivada de segunda ordem, ok? Por fim, olha só, apesar aqui da gente ter uma situação em que aparece primeiro uma derivada de quinta ordem, nós temos aqui uma EDO, uma derivada de sétima ordem. Então, essa é uma EDO de sétima ordem. Beleza? Agora, vamos falar sobre linearidade da EDO. Quando que uma EDO ela é linear? Bem, uma EDO é dita linear, tá? Quando a nossa derivada não está multiplicada por uma variável dependente, né? No caso aqui a variável dependente é o y, né? Porque o y depende de x, que é o que aparece embaixo da derivada. Ou seja, toda vez que a gente tiver uma derivada multiplicada por uma variável dependente, no caso y, a gente não vai ter uma EDO linear. Ou a gente tem isso, ou a gente tem qualquer derivada elevada ao quadrado, elevada ao cubo, elevada a quarto, ok? Toda vez que a gente tiver essa situação ou essa situação, a gente não vai ter uma EDO linear, ok? Isso não pode acontecer se a gente quiser uma EDO linear. Então vamos ver aqui um exemplo. Aqui nós temos exemplo de uma EDO linear, né? Por quê? Porque aqui, olha só, está aparecendo o x multiplicando
a nossa derivada. O x, ele é a nossa variável independente, ele aparece aqui embaixo da derivada. Então, não tem problema, ok? Nós temos aqui uma EDO linear. Também a derivada não está elevada ao quadrado ou ao cubo. Essa é uma derivada de terceira ordem, não confundir, ok? Aqui também temos uma EDO linear, né? Olha só, aqui nós temos a derivada de sexta ordem solta, que é a mesma coisa dela estar multiplicada por 1, que pode ser visto como uma função de x. Então, nós temos uma EDO linear também, beleza? Aqui, nós já temos uma EDO não linear. Por quê? Porque aqui nós não temos a variável independente multiplicando a nossa derivada, né? Ou uma constante, nós temos o y, né? E aqui também nós temos uma derivada elevada ao quadrado. Nós temos duas situações, precisamos de apenas uma. Nós temos duas situações na qual a nossa EDO deixa de ser linear. Então, essa aqui é uma EDO não linear, beleza? Isso tudo vai mudar o nosso entendimento da solução da nossa EDO. Então, é por isso que é importante a gente aprender isso tudo. Então, agora vamos falar sobre EDOs homogêneas e não homogêneas. Uma EDO, ela é homogênea quando a função de x solta na EDO, ela é nula. Como assim? Bem, olha só. Aqui nós não temos nenhuma função de x solta na nossa EDO, né? Que não está multiplicando, está somando ou subtraindo. Como que nós temos aqui nenhuma função de x solta, né? A única função de x aqui está multiplicando a nossa derivada, ela é dita homogênea. Geralmente ela vai estar nessa forma aqui, okay? Com a igualdade aqui nula à direita, beleza? Aqui nós já temos uma EDO não homogênea. Por quê? Porque a gente tem uma função de x solta. Nós temos uma função da nossa variável independente aqui. Beleza? Então, de forma geral, né, essa é a forma geral da nossa EDO de primeira ordem. Se o g de x ele for zero, nós temos uma EDO homogênea. Se ele não for zero, nós temos uma EDO não homogênea. Ok? Beleza. Isso tudo vai implicar na nossa solução. Bem, a solução de uma EDO, a EDO é uma equação, né? Geralmente, uma equação, a gente busca uma solução, né? No caso da equação de primeiro grau, por exemplo, a nossa solução ela é o quê? Ela é um número, né? Se a gente tem, por exemplo, aqui 2x igual a 4, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem que x igual a 2 é a nossa solução, né? E x igual a 2 é um número. Beleza? Só que nas equações diferenciais vai ser diferente. As equações diferenciais, né, nós vamos ter uma solução como sendo aquilo que também satisfaz a equação, mas essa solução vai ser uma função. Essa solução vai ser sempre uma função, ok? Não vai ser um número, como a gente estava acostumado antes, ok? E essa função solução, ela satisfaz a nossa EDO, ok? Então, basicamente, se a gente tem aqui uma situação em que a gente diz que determinada função é uma solução de EDO, então ela satisfaz a nossa equação. Como que a gente sabe que determinada solução satisfaz a equação? Bem, primeiro a gente vai calcular aqui as derivadas, né? Vamos derivar aqui esse y, né? O 5 ele cai aqui, então vai ficar 5a é de 5x, né? A nossa derivada, ok? Então a gente substitui aqui na nossa equação. Né? Substituindo na equação, a gente tem que 5a é de 5x igual a 5a é de 5x. Né? Isso aqui é o y, isso aqui é a derivada de y, ok? Olha só, esse lado é igual a esse lado, então nós temos uma verdade aqui, né? Então, essa é uma solução de fato para a nossa EDO. Então, a solução da EDO é uma função que satisfaz a nossa equação, ok? Para terminar, vamos ver agora o problema de valor inicial. O problema de valor inicial visa justamente encontrar
as constantes que aparecem na nossa solução. Ali, na última folhinha, a gente viu um A que é uma constante geral. Quando a gente tem um problema de valor inicial, a gente consegue achar esse valor de A. E geralmente ele é a nossa EDO geral, acompanhada justamente de mais uma informação, ok? Acompanhada aqui do valor inicial da nossa solução, beleza? Então, a gente vai ter aqui, olha só, um problema de valor inicial, né? No caso aqui, y' igual a 5y, e aqui o valor inicial do problema, né? A nossa solução geral a gente já viu, né? Y igual a A é elevado a 5x, né? E para achar a constante A, o que a gente faz? A gente vai substituir aqui o valor dado. A gente sabe que y de 0 é igual a 1, né? Então, a gente sabe também que o y é dessa forma aqui. Logo, a gente tem o quê? Que y de 0 igual a A elevado a 5 vezes 0, ok? Ou seja, A igual a y de 0. Y de 0 é 1, então A igual a 1, ok? A nossa função ela vai ser, então, y igual a E elevado a 5x, beleza? Essa é a nossa solução, encontrando o A. Ok? Então, é basicamente isso. Esses são os conceitos de EDO, de primeira ordem. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.